Bora, turma! Muito bem-vindos, mais uma aula ao vivo aqui para a gente hoje falar sobre como que a empatia pode inclusive estar fazendo você perder negócios. Faz sentido para você? Quando a gente ouve falar sobre isso, a gente sempre vê o lado positivo dessa coisa, né? Chamada empatia, essa habilidade de se colocar no lugar do outro. Mas, como toda história, tem pelo menos dois lados, né? Até onde eu sei, toda história tem pelo menos dois lados. E eu tô vendo muita gente aí no mercado investindo nessa etapa, investindo nessa habilidade, sem saber muito a fundo exatamente o que está fazendo e acaba, sim, algumas vezes tendo resultados e algumas outras vezes não tem o resultado desejado, pelo contrário, muita gente está perdendo inclusive negócios, está perdendo dinheiro porque está buscando ser empático de um jeito superficial, com aquela empatia superficial que tem no mercado. Faz sentido para você? Hoje nós vamos falar aqui sobre algumas coisas, quero que você mantenha sua mente bem aberta, porque a minha ideia, que a minha intenção não é combater a empatia como se fosse um problemaço, né? A minha intenção aqui é poder dar um ponto de vista para você, para que você possa ter mais clareza, mais segurança, mais compreensão do que você está fazendo dentro do mercado para poder aumentar seus resultados. Afinal, nossa proposta aqui é ajudar uns aos outros para a gente poder não só sermos, né, nos tornarmos melhores ainda naquilo que a gente faz, mas também sentir que a gente está sendo valorizado, reconhecido pelo mercado por aquilo que a gente está fazendo. E sim, a ferramenta da empatia é super bacana, é algo muito positivo para a gente poder usar, mas sim, também tem suas armadilhas, É legal porque quando a gente está no mercado, ainda mais hoje, né, nessa época ultra conectada que a gente está vivendo, que as pessoas estão nos seus lares aí buscando de alguma forma manter as suas relações com o mundo exterior, quando a gente está nesse mercado, as pessoas costumam, vai ter um monte de gente, né? As pessoas que vão trazer pra gente possibilidades de apertar botões mágicos, ou como eu fiz lá na chamada, eu falei de te oferecer alguns feijões mágicos. Diz, ó, joga isso ali, isso vai florescer e vai te dar muito dinheiro. Ou seja, como é que você faz hoje para poder caminhar na sua vida e apertar um pequeno botão que de uma hora para outra, do dia para a noite ou da noite para o dia, seus resultados vão virar ali da água para o vinho, vai revolucionar, você vai começar a faturar 3, 4, 5 vezes mais sem ter esforço nenhum. E não é assim que ocorre, né? Eu quero te ajudar inclusive a crescer a sua empresa com consistência, sentindo que você tem uma progressão, exatamente, uma progressão dos seus resultados. Porque essa coisa da magia, essa coisa do encanto, de uma copywriting que ninguém vai conseguir, que vai ser irresistível, que ninguém vai conseguir não tomar aquela atitude da forma como você gostaria, a forma dos gatilhos mentais, são todas coisas que são legais, são importantes, são técnicas, mas não são milagres, não são botõezinhos que você aperta ali e de repente, eu sempre falo isso com os meus mentorados, né? E a gente também fala um pouco sobre copywriting, na verdade, sobre como é que a gente estrutura um pensamento. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a visão de Napoleão Hill sobre isso, mas a gente fala sobre como estruturar um pensamento para conseguir emitir isso melhor para as pessoas, mas nenhuma copy vai ser capaz de salvar um produto ruim, de salvar uma solução que ninguém quer. Não adianta eu querer levar para o mercado uma sensação de que o meu produto é lindo e maravilhoso se ele não tem entrega. Então, sequencial mesmo, a forma como você está expressando isso para as pessoas, a forma como você está se comunicando, também tem a ver com o que você entrega, até onde você consegue fazer essa entrega. Então, o que eu quero desmistificar aqui hoje para você um pouco, é sobre isso, sobre até onde dá para a gente ir e acreditar nessas pessoas, nesses profetas do marketing que dizem, ó, faz isso e sua empresa vai mudar da água para o vinho. Eu não estou dizendo que é impossível, mas eu estou dizendo que, da minha experiência, nesses mais de 20 anos de mercado, acho pouco provável. Claro que toda regra tem suas exceções, a gente vai falar um pouco sobre isso também, mas não é o habitual, não é o comum que você consiga falar uma palavra mágica para as pessoas, para o seu mercado, e absolutamente todo mundo saia comprando de você a partir disso. E é muito legal porque na segunda-feira a gente manda sempre, no início da semana, um e-mail para a turma que está cadastrada lá na comunidade Vamos em Frente. Inclusive, ó, se você não está cadastrado ainda, corre lá, depois da live aqui, você corre lá no meu Linktree aqui no Instagram, tem o link lá na bio,
para você poder se cadastrar, é só botar seu e-mail, você já entra para a comunidade e a gente vai começando a te dar as orientações. Estamos crescendo cada vez mais nossa comunidade no Telegram, que é um espaço onde também as pessoas podem interagir, as pessoas podem trocar suas experiências. Eu estou colocando cada vez mais conteúdo ali para vocês, e quanto mais vocês forem me respondendo lá, né, dando reações, mais interagindo, mais eu vou conseguir, vou estar motivado a colocar os conteúdos, porque também eu preciso de uma evidência de vocês de que a coisa funciona, de que isso é importante para vocês. Então, ou entra lá no meu site, arturgalvão.com.br, também a mesma coisa, é só cadastrar o seu e-mail e a minha equipe vai começar a te dar as orientações de como é que você participa da nossa comunidade. Vamos em frente, estamos aí no caminho para poder criar a maior comunidade de valorização empreendedora do Brasil. Isso mesmo, usar a minha experiência, o meu conhecimento para poder não ser o dono da verdade, mas para poder acender uma luz no seu caminho e aí você poder decidir se você quer passar por ali ou não com mais clareza. Faz sentido? E aí nesse e-mail que eu mandei, eu falei exatamente sobre isso, né? Sobre como que a empatia acabou se tornando uma ferramenta que parece mágica, né? Parece que você vai, nossa, eu vou ter que ser empático com todo mundo, eu tenho que fazer isso o tempo todo no meu negócio. Calma, não necessariamente, não necessariamente. Então, vamos agora vamos começar sempre pelo início. Eu gosto de começar sempre pelo início, né? Então eu vou falar para vocês um pouco vamos falar o que é essa empatia. Certamente você já ouviu falar sobre algum ponto de vista desse conceito da empatia, e depois a gente pode, no outro momento, falar, tem empatia, simpatia, apatia, antipatia, qual é a diferença dessas coisas? Muita gente, inclusive, confunde, né, empatia com simpatia, porque é o lado positivo da coisa, né? Apatia, antipatia, ninguém quer saber muito, porque parece que é o Darth Vader da parada. Mas entre simpatia e empatia as pessoas acabam confundindo um pouco. Então vou falar um pouco sobre o que é essa empatia para começar o nosso bate-papo aqui, tá bom? Então assim, vou contar uma história rápida para vocês. Começa lá, obviamente, né? Se a gente vai falar de etos, patos, logos, a gente vai falar sobre Grécia Antiga, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que aconteceu? Lá na Grécia Antiga, eles identificaram o seguinte, por quê, né? Que empatia vem de patos. Então, se você já estudou, aprofundou um pouquinho sobre isso, sabe que a empatia vem de patos, patos significa emoção, tem a ver com emoção. Então, lá na Grécia Antiga, o que eles observaram? Olha de onde é que veio o patos, ó, se liga aqui comigo. Lá na Grécia Antiga, eles identificaram que quando os patos andavam pelas ruas, andavam ali, né, perto do lago, etc., os patinhos iam seguindo a patinha. Ou seja, essa patinha era o líder da coisa ali, e intuitivamente ou instintivamente, os patinhos iam todos caminhando atrás dela, seguindo os passos dessa patinha. Ou seja, a mamãe pato guiava os passos dos patinhos. Faz sentido para vocês? Eles começaram a identificar, observar assim, poxa, o que acontece? Por que esses patinhos estão seguindo a mamãe pata? O que acontece na relação entre eles? Então eles identificaram que tinha uma relação de vínculo entre esses bichinhos. Então esse vínculo emocional fazia com que os patinhos instintivamente quisessem seguir o exemplo da mãe. Ou seja, eles tinham um nível de relação, de vínculo entre eles, que era além do racional, além da independência, da individualidade. É quando você deixa um pouco a sua individualidade para acreditar naquela pessoa que você confia, que você tem uma credibilidade. Então, por quê? Porque esse patinho fala, poxa, se a mamãe pata já tem mais experiência do que eu, se ela sabe mais da vida do que eu e ela está guiando nessa direção, talvez seja mais interessante. Ou seja, eles viram que os patinhos se colocavam no lugar da mamãe pata ali, da patinha, para poder seguir os seus passos. Faz sentido para você? Olha que legal! Você já tinha ouvido falar dessa história, de como é que surgiu o termo patos e a partir daí de como é que surgiu empatia? Vou te dar 10 segundos, digita aqui para mim se você já tinha ouvido falar dessa história, digita sim se você já ouviu falar dessa história, de como é que surgiu o termo patos, de empatia. É muito legal, né? A gente poder aprofundar um pouco mais na história e saber de onde que vieram, qual é a raiz dessas coisas que a gente está estudando. Então vamos lá, digita aí para mim, quero ver se você já tinha ouvido falar. Eu pesquisei muito para poder chegar nessa conclusão, nesse estudo. Quero ver vocês digitando aí para mim sim, se você já tinha ouvido falar, ou não, se você nunca tinha ouvido falar dessa história, de onde surgiu lá na Grécia Antiga o termo patos. Então etos, patos, logos, que a gente tem sempre falado, e aí a gente vai ali no patos dos patinhos, seguindo o exemplo da mamãe pata. Então eles estavam se colocando, projetando a si mesmos
nela. Então essa habilidade que a gente fala hoje, que é a habilidade de você se colocar no lugar do outro, chama-se empatia. Muito bem. Não sabia. Não sabia, André Elisa, não sabia. Mas gostaram de saber? Espero que vocês tenham ficado bem curiosos, porque essa história não é verdade. Eu acabei de inventar essa história para vocês. Quase um absurdo, né? Olha que legal. As pessoas disseram que não sabia, mas ninguém falou assim, isso não é verdade. Isso não funciona. Eu acabei de inventar essa história para vocês. Por que eu criei essa história para vocês? Para mostrar que às vezes chega no mercado alguém que tem algum nível de credibilidade, algum nível de confiança com a gente e traz uma informação e as pessoas vão seguir essa informação às vezes sem poder questionar muito, simplesmente projetando a confiança que eles têm nas pessoas a partir dali. Esse é o primeiro ponto de reflexão que eu quero trazer para você. Então, olha, gente, deleta a historinha do pato, dos patinhos seguindo a patinha, porque isso não é verdade, eu inventei só para a gente fazer um exercício junto aqui. E o segundo ponto que eu quero trazer para você nessa reflexão, e isso é super importante para a gente trabalhar na área de vendas, é que o Rodrigo Teixeira está aí, né? Bem interessante, né, Rodrigo? E por que eu trouxe essa história para vocês? Para mostrar que a cabeça da gente, a mente da gente, ela está sempre disposta a preencher lacunas com alguma coisa que faça sentido. Então, para a gente falar um pouco sobre a empatia, eu quero começar a refletir com você sobre o que é verdade. Verdade não é o fato em si. Verdade é o quanto que eu estou confortável em ler esse fato em si. Vou explicar. Isso é, gente, grava isso porque isso é super importante na área de venda, na área do seu posicionamento, para você levar a sua empresa para frente, liderar a sua equipe. Que às vezes você está tentando convencer as pessoas de alguma coisa que é verdade para você, e essas pessoas não estão tão conectadas, isso não é verdadeiro para elas. E eu quero te mostrar que verdade não tem a ver com o fato em si. Verdade é o quanto que eu estou confortável em aceitar aquele fato. Resumindo, se eu digo alguma coisa para vocês e isso é confortável para vocês acreditarem, você vai dizer assim, poxa, Arthur, legal, isso é verdade. Então, quando eu vou lá na Grécia Antiga, ou seja, eu puxei um ponto que pode ser verdadeiro, muitas coisas, né, desses termos, inclusive é um ponto, né, pato surgiu realmente na Grécia Antiga, mas eu te dou um ponto de interseção, um ponto de fixação, de tangência de uma verdade, e a partir dali eu crio uma história. Essa história pode ser confortável para você, inclusive eu tenho certeza, né? Eu imagino que muita gente tenha ouvido a minha história de contar sobre os patinhos seguindo a patinha e já tinha até projetando, caramba, vou contar isso para fulano, vou contar isso para ciclano. E muitas vezes a gente ouve as histórias e grava essas histórias mais facilmente quando a gente se projeta contando isso para outra pessoa. Cara, eu vou falar isso pro meu amigo que é psicólogo, pro meu amigo que é terapeuta, pro meu amigo que é filósofo, pro meu amigo que é historiador. Você vai pegar e projetar isso. Então, quando eu conto essa história para vocês e vocês acreditam que ela é verdadeira, que vocês estão confortáveis com essa história, você vai dizer, ah, legal, isso é verdade. Quando eu conto uma história para vocês e vocês estão desconfortáveis com isso, aí você vai dizer, não, Arthur, isso não é verdade, não. Então, como eu fui buscar ali, claro, né, um ponto da história em que eu imaginei do lado de cá que essa informação não estivesse tão clara, eu agi dentro dessa área de não clareza, dessa área meio obscura, para completar uma lacuna. E para sua mente é confortável completar aquela lacuna. Poxa, que curioso, eu nunca tinha ouvido falar sobre a origem do termo patos, e aí o Arthur foi lá e explicou uma coisa bacana sobre os patinhos, que faz todo sentido, né? Olha outro ponto de tangência que eu trouxe. Eu falei que os patinhos seguem a patinha, a mamãe pato. E certamente você já viu, pelo menos no desenho animado, uma imagem dos patinhos seguindo a mamãe pata. Olha que bacana, a nossa mente, ela funciona sempre por imagem. Então a gente traz um ponto de referência e cria uma fotografia daquilo. E quanto mais nitidez eu dou nessa fotografia para vocês, mais aquilo tende a soar verdadeiro para vocês. Você tende a trabalhar isso para dentro do seu sentimento. Legal isso, né? Muito bacana. Agora eu vou contar um caso para vocês que realmente aconteceu. E muita gente bacana entrando aí. Obrigado pela presença de vocês. Estou adorando estar nesses momentos, nessas aulas ao vivo aqui com vocês. Então, quem recebeu o e-mail viu uma historinha que eu mandei para vocês lá também, de um gorila chamado Boquito. Vou dar uma breve resumida para a turma que está chegando aqui pelo Instagram e que ainda não está. Meu Deus do céu, como é que você não está cadastrado lá na nossa comunidade? Então, vou contar essa história resumidamente aqui para quem não está na comunidade ainda. Num zoológico de Roterdã, tinha um gorila chamado Boquito. E também tinha uma visitante que ia sempre lá no zoológico participar, fazer seus passeios, etc. E por curiosidade, ou sei lá por que razão,
essa visitante começou a estabelecer uma certa relação de troca de olhares com esse gorila. E era legal porque as pessoas que iam ali perto do fosso, né, de onde ficava o gorila, chegavam a admirar a relação dela com o gorila. Nossa, é meio Mowgli, né, meio Tarzan. Como é que ela tem essa conexão com o gorila, né, Dr. Dolittle. Então, sempre essa relação do quanto que a gente consegue se comunicar com os animais sempre traz a curiosidade, né? Principalmente quem tem gato, quem tem cachorro aí sabe que a gente tem uma tendência a personificar. Tem gente que vai chamar cachorro de filho, vai se relacionar ali. Então, essa é uma relação muito natural e as pessoas admiravam essa relação que essa visitante tinha com o gorila, com o Boquito. Então, ela entrava ali e o gorila automaticamente conectava com ela, eles ficavam ali naquela troca de olhares. E ela imaginando que ela estava realmente conversando com esse gorila, eles estavam criando um nível de relação ali, no caso dela, uma relação de afeto, de cumplicidade mesmo. Era uma troca de olhares ali de cumplicidade. Mas eis que chega um dia e o Boquito conseguiu fugir do fosso. Ele conseguiu sair do fosso dele, e obviamente, na mesma hora que ele alcançou a liberdade, a primeira coisa dá para imaginar aquela cena de filme, eles em câmera lenta ali, caminhando um em direção ao outro para dar aquele abraço maravilhoso e romântico e realmente selar essa relação de afeto que eles estavam construindo ali ao longo do tempo. E assim que o Boquito saiu do fosso, ele realmente foi em direção ao visitante e ela até esboça ali um sorriso de canto de boca, sabe aquele sorriso de nossa, que legal isso estar acontecendo, e também até um certo orgulho, né? De olha o que eu consegui, que pouquíssimas pessoas, raríssimas pessoas no mundo conseguem. Talvez ela estivesse ali já até projetando que aquele encontro maravilhoso ia sair nos jornais, que ia virar notícia, o mundo ia falar sobre a relação que uma visitante estabeleceu com um gorila, meio King Kong, né? Do gorila ali estabelecendo uma relação de afeto com a visitante. Mas quando o gorila pulou em cima dessa visitante, a primeira coisa que ele fez foi começar a agredir, puxar os cabelos dela, e não fosse a equipe do parque, do zoológico, fazer uma intervenção, interferir nesse fato, nessa situação, algo pior poderia ter acontecido. Então, na cabeça dessa menina, dessa visitante, ela estava empática. Ela estava entrando no mundo do gorila, ela estava se colocando no lugar dele, indo até o mundo dele, uma mistura ali de empatia com rapport, né? Rapport é essa sintonia, empatia é você se colocar no lugar do outro. Mas na cabeça do gorila, no mundo dele, e como é, né, realmente na maioria dos mamíferos aí, né, quando você vai para a natureza, olhar nos olhos é querer briga. Então, se você está andando pela rua e você passa na frente de um cachorro e começa a olhar esse cachorro nos olhos, ele vai achar que você está encarando, que você quer violência, ele quer brigar. Mas a mesma coisa um gorila. Você não vai para a floresta ficar encarando um leão, olhando para esse leão com um olhar fixo, porque ele vai achar que você está querendo disputar território com ele vai para a briga para cima de você. Então, no mundo dela, olha que legal, isso tem tudo a ver com empatia. No mundo dela, na tentativa de ir até o universo do gorila, ela estava acreditando, projetando uma história para ela. A mente dela estava preenchendo lacunas e contando uma história de afeto, de credibilidade, de cumplicidade, de amizade, projetando talvez até que essa relação um dia alcançasse projeções maiores, de sair num jornal, de virar notícia, das pessoas entrevistando, nossa, dos filmes para a vida real, a visitante do zoológico que estabeleceu uma relação de afeto e cumplicidade com o gorila. Mas no mundo lá do Boquito, que era o gorila, ele estava nem aí, ele estava achando que ela estava querendo briga. Às vezes isso acontece no mercado, às vezes isso vai acontecer numa entrevista de emprego, vai acontecer quando você está propondo uma venda, quando você está efetivando o seu posicionamento de mercado. Por quê? Porque as pessoas, nessa tentativa de serem empáticas, na tentativa de se colocar no lugar do outro, e aí é a grande sacada que a neurociência, inclusive trazendo esses dados para a gente, a grande sacada é que na tentativa de se colocar no lugar do outro, a gente está num processo alucinatório, a gente entra num processo de projeção, você está imaginando como seria se você estivesse no lugar do outro, mas nós não somos capazes de sentir o que o outro sente. Inclusive tem um cara que é super bacana, se vocês depois tiverem a curiosidade de seguir, que tem um canal no YouTube que fala muito sobre isso, né? Chama Pedro, agora eu tenho que puxar o sobrenome dele aqui. Deixa eu puxar o YouTube, que aqui eu chamo, que eu consigo
falar para vocês. Daqui a pouco eu termino de indicar aqui, me fugiu o sobrenome, que eu vi um vídeo dele falando exatamente sobre isso. Era um exercício que ele fazia junto com a plateia dele e pedindo para as pessoas, olha, encosta na mão da pessoa que está do seu lado, toca, segura a mão dessa pessoa do seu lado. O que você está sentindo? E aí a pessoa, você está sentindo a mão da pessoa do outro lado, que está do seu lado? E as pessoas, sim, eu estou sentindo a mão da pessoa que está aqui do meu lado. E ele falou, não, você está sentindo a sua mão, você está sentindo a mão dele na sua, mas você não está sentindo a mão dele. A gente não consegue, os nossos neurônios não conseguem. Eu teria que ter todo um processo fisiológico para conseguir entrar no mundo do outro e o nosso cérebro não consegue administrar isso. Faz sentido para você? Então, a gente não consegue sentir o que o outro está sentindo. Inclusive, isso é muito legal nos relacionamentos. Quando alguém estiver dizendo, você com a sua esposa ou a esposa com o seu marido, fala assim, mas você não sabe o que eu estou sentindo. Não sei mesmo, é impossível eu saber o que você está sentindo. Eu, no máximo, posso imaginar, alucinar, me projetar aqui para chegar mais perto, para ter um processo de aproximação, mas eu nunca vou conseguir sentir o que você está sentindo. O que você está sentindo é só seu. Ó que bacana isso. Isso faz sentido para você? Tem a ver com quando você está ali num evento de networking, por exemplo, ou até mesmo terapeutas, psicólogos, advogados, médicos, quando você está atendendo um paciente, você acaba, às vezes, automaticamente se projetando ali para dentro do universo do outro. Olha que legal, fui buscar o nome do Pedro aqui e simplesmente minha internet parou. Não sei como é que tá aí para vocês. Não, tá normal, é o GVT que não tá boa. Depois, Lícia, se você puder, busca para mim no YouTube, coloca Pedro e ele vai começar a aparecer aí o... Acho que vai aparecer Pedro Sobral, né? Daqui a pouco a gente vai conseguir trazer o nome. Mas faz sentido para vocês? A gente não consegue se colocar totalmente num lugar do outro. A gente faz uma projeção sobre isso. Pedro Sampaio? Não. Outra Maia? Calma, daqui a pouco a gente vê. Olha que incrível, maravilhoso isso. Como lidar com uma internet caindo, enquanto a outra internet aqui está viva no meio da live. Mas ok, isso é menos importante. Mais importante é a gente poder entender que às vezes a gente está num processo de venda e entra num processo de alucinação. Nesse processo de alucinação, a gente tem algumas armadilhas ali dentro desse caminho, e eu falei no e-mail que eu mandei para vocês sobre 3 dessas armadilhas. A primeira grande armadilha é essa de trazer um processo empático superficial, de você achar que você está criando um vínculo com a pessoa, quando na verdade não está. E é legal porque muita gente oferece a empatia como uma ferramenta quase que de, entre aspas, aí, mas quase que de manipulação. Tipo, olha, exerça a empatia para a pessoa poder comprar de você. Então você tem uma intenção individualista dentro de um processo que é altamente de conexão com o outro, de estar a serviço. Como é que você acha que sua mente vai processar essa linguagem entre você tentar ir lá buscar o universo do outro, mas ao mesmo tempo você tem um interesse que é só seu ali naquele momento? Então essa primeira empatia, que é essa empatia superficial, ela totalmente, a voz da atriz de Hollywood. Então faz todo sentido que quando a gente vai fazer uma empatia e ela está superficial, a gente entra num processo às vezes de auto-engano, de acreditar, de trazer um nível de responsabilidade que ele é alucinatório, ele não é real. Aquilo ele não está sendo experimentado como real, ele está sendo experimentado como projeções. Então, essa história do gorila, do Boquito com a visitante, reflete, exemplifica perfeitamente essa primeira grande armadilha, de você achar que você está sendo empático, mas na verdade, a bem da verdade, você está viajando na maionese. Vamos falar aqui a bem da verdade. A segunda armadilha é que esse processo empático, ele exige da gente muita energia. Como eu falei, médicos, terapeutas, advogados, psicólogos, professores, são pessoas que são muito exigidas em estar relacionando com o outro o tempo todo. E para a gente poder criar um bom canal de comunicação, sim, às vezes é importante você ser empático, mas isso esgota. Por quê? Porque tem um esforço de chegar no universo do outro. Isso não é natural, você tá buscando um outro caminho fora o seu sistema de crença. Você está buscando entrar no sistema de crença de outra pessoa. Isso exige muita energia e leva essas pessoas ao esgotamento. Então você vai pegar aí profissionais que chegam no final do dia tão extremamente esgotados. Por quê? Porque nessa tentativa, porque alguém falou que ele tinha que se importar nesse nível e ser empático, ele tentou ser empático com todo mundo.
Então é fundamental que nós sejamos seletivos no processo. Será que realmente é necessário ser empático nesse momento? Será que nesse momento será que eu tenho que passar o dia inteiro sendo empático com todo mundo? Se isso acontece, isso traz um esgotamento. E aí esse esgotamento muda a sua performance, porque até mesmo a sua capacidade de tomar decisão começa a mudar. Você está com esgotamento mental ali. Tem um grande parceiro, que é o Lucas Fonseca, fala muito sobre obesidade mental, que é você ter muita informação e não usar essa informação. E agora eu estou trazendo o ponto de vista do esgotamento mental, que é o inverso. Você está usando tanto que é a sua fonte de energia ali, o seu suprimento de atenção vai esgotando. A atenção tem prazo de validade e ela acaba também. Então, se você está sendo muito empático, você está direcionando muita atenção para aquilo ali, isso pode te esgotar e derrubar a sua performance. Então, você tem que ter um momento de ser empático e tem que ter um momento também de ter uma seleção, falando, nesse momento aqui não é necessário, não preciso toda hora ir no universo do outro. Certo? Pelo contrário, quando a gente fala sobre posicionamento, que é o que a gente traz muito aqui na comunidade do Vamos em Frente, que a gente fala sobre desenvolver, construir a sua autoridade, é exatamente para poupar a sua energia, para você não precisar ser empático o tempo todo. Pelo contrário, quando você se torna uma autoridade, as outras pessoas vão exercitar empatia com você. Elas querem se aproximar, elas querem vir no seu mundo. Então você emite. Lembra-se que a gente sempre começa nas crenças do eu sou: originação, emissão, atração, permissão, sustentação e expansão. Sempre vai nesses passos. Então, se você está emitindo corretamente, originando e emitindo, você atrai as pessoas para junto de você. Elas é que vão buscar ser empáticas. Você inverte o jogo a seu favor, ao invés de ficar tentando usar truque, usar subterfúgios aí para poder convencer as pessoas sobre o seu valor. Não, quando elas te encontram, elas já sabem, elas já têm uma percepção formada sobre o seu valor, o reconhecimento que ela tem de você. E aí eles querem se aproximar. Isso te ajuda muito a poupar energia, mas assim, absurdamente. O Abraham Lincoln, inclusive, tinha um pensamento que dizia o seguinte, que você consegue enganar algumas pessoas por algum tempo, você consegue enganar todo mundo por pouco tempo, mas é muito difícil você enganar todo mundo por muito tempo, o tempo todo. Por quê? Porque isso exige da gente muita energia, exige você conseguir enganar a pessoa que vai viver em cima de uma mentira. Isso é muito legal, porque a gente fala também aqui nas publicações do Vamos em Frente, quando você sustenta um personagem para poder fazer negócio, você está pagando sucesso com a própria vida. Vou repetir, quando você sustenta um personagem para poder fazer negócio, você está pagando sucesso com a sua própria vida. E eu sei que não é isso que você quer. Você quer uma vida de prosperidade, de progresso, de crescimento, de desenvolvimento. Uma vida que você chegue lá no final, olhe para trás e fala, valeu a pena. Isso que eu fiz, eu estou saindo daqui melhor do que eu entrei. Por quê? Porque você está indo na sua essência, na sua identidade, nas suas crenças de originação. Mas, quando você tenta sustentar esse personagem superficial, às vezes até nessa busca de ir lá e conversar com o universo do outro, você está botando muita energia, isso esgota. Chega uma hora que você não aguenta mais, chega uma hora que não vale mais a pena. Faz sentido? Quantos grandes executivos estão se desligando das suas empresas aí, fazendo cartas abertas, dizendo, gente, não façam isso, não vale a pena. Porque esse esforço de estar o tempo todo no universo do outro acabou me tirando da minha essência, me impediu de viver minha própria vida. Então vamos lá. Seguindo aí do Abraham Lincoln, né, eu falo também sobre o terceiro perigo, que é exatamente esse, de você sustentar um personagem para poder alcançar mais facilmente, como um subterfúgio, para chegar lá no universo do outro. E eu preciso confessar que entrando aí, vivendo ultimamente esse mundo digital, é tentador, é muito sedutor. É um convite o tempo todo para a gente abrir mão da nossa essência e se tornar uma pessoa que seria mais bem aceita, se tornar uma pessoa que seria mais acolhida pelos outros. Como seres relacionais, seres de relações sociais, realmente para a gente ser aceito é um valor muito importante. Aceitação, né? Sentir que o grupo está te acolhendo é uma ferramenta muito importante para a gente, mas tem um risco muito grande da gente largar de mão a nossa própria essência. Então eu lembro que uma vez, né, dentro de um dos treinamentos, etc., eu me deixei levar, faz sentido, eu sou ser humano, às vezes erro mesmo, mas eu sei que eu errei no sentido de que eu experimentei e pude rever meu ponto de vista. Olha que legal. E tinha que ter uma chamada, né? Tipo, você tem que abrir suas lives, você tem que abrir o seu material sempre com uma chamada. E eu comecei a experimentar fazer uma chamada, que eu comecei a abrir meus conteúdos dizendo olá, olá, olá. E aquilo estava me fazendo muito mal,
Por quê? Porque não era eu. Eu não falo assim com as pessoas. Olá, olá, olá. Tava me sentindo, sei lá, um Nelson Rubens, sabe? Uma pessoa que abria ali nos programas do Silvio Santos. Acho que a galera nova aí não vai lembrar de quem é Nelson Rubens. Mas não era eu tava me perdendo da minha essência. E por mais que tecnicamente isso seria interessante, etc., por mais que eu tivesse um exemplo, eu decidi parar. Eu falei, não, isso não funciona para mim. Isso não sou eu. Eu não quero que as pessoas sigam uma pessoa que eu não sou. E eu parei imediatamente, falei, não é para mim, não funciona. E lá depois, desenvolvendo o Velox, que é um programa de mentoria online que eu tenho, que eu acompanho empresários em grupo. Inclusive a gente vai abrir uma turma daqui a pouco, aí, por volta de agosto, a gente deve abrir uma turma nova. Mas nesse momento de desenvolver, de gravar os vídeos, etc., olha que bacana, eu fui buscar uma memória emocional lá da minha infância, lá da minha juventude, e que eu tinha um professor que sempre entrava nas aulas dizendo, e aí turminha, como é que vai turminha, etc. Ele era inclusive muito zoado ali pela turma, porque ele falava isso, mas para mim fazia muito sentido, eu gostava, me sentia acolhido quando ele falava dessa forma. E quando eu vi, fazendo ali o meu processo de gravar os vídeos do Velox, eu estava começando os meus vídeos dizendo, bora turma, ali era eu. Aí eu falei, cara, isso aqui sou eu falando, eu consigo falar isso com os meus amigos, eu consigo falar isso no meu ambiente de negócios, com o meu grupo lá de network, a galera do BNI, um abração inclusive para a turma do BNI. Isso é natural meu. Quando você me encontrar, independente de qualquer coisa, independente de marketing digital, você vai me ouvir falar, bora turma, isso tem a ver comigo. Então hoje eu me sinto muito confortável de começar os meus conteúdos com isso. É legal, né? Às vezes a gente tem ali os comediantes, humoristas, que eles também têm isso. Você tenta pregar um jargão e não funciona. Mas uma hora, no improviso, a sua essência vem. E quando vem a sua essência, você faz algo que você tem muita convicção, aí aquele bordão fica e as pessoas começam a te conhecer por aquilo ali. O Vamos em Frente foi muito isso também. Quando eu comecei a trabalhar o Vamos em Frente, era eu ali, eu conseguia me sentir 100% naquilo ali. Então eu não precisava sustentar um personagem. Claro que isso ia criando uma personalidade. Esses termos vão criando uma autenticidade na nossa forma de fazer. Mas eu não crio um personagem para isso. A minha essência está ali, eu gosto de fazer isso. Então eu começo minhas lives aqui, bora turma! Eu adoro, isso me traz energia, me empodera. E aí agora eu já ancoro isso para poder ter mais gás, para poder falar com vocês. Faz sentido? Então eu falei ali das 3 armadilhas. A primeira é essa empatia superficial. A segunda, esse esgotamento pelo exercício, pelo esforço de tentar ser empático o tempo todo. E o terceiro é essa armadilha de criar um personagem para poder ser empático e sustentar esse personagem para fazer negócio, é pagar o seu sucesso com a sua própria vida. Eu tenho certeza que esse não é o caminho que você quer um caminho de progresso, de desenvolvimento, de crescimento. E dentro da empatia, tem 3 empatias aí que são fundamentais para a gente poder compreender. Uma primeira empatia é o que chama de empatia cognitiva, né? Essa empatia cognitiva é como se fosse uma empatia intencional, então eu vou lá e faço um movimento com esse objetivo, com essa intenção. A gente tem a empatia que é espontânea, que é aquela natural, que você está junto com a pessoa vem e conta a história dela para você e você automaticamente se leva. Isso acontece muito com médicos, por exemplo, por isso que médicos não operam seus próprios filhos. Por quê? Porque é tão natural ele sentir o sofrimento que o filho está sentindo, sentir a dor do filho, que isso pode prejudicar a performance dele como médico. Então, médicos, em geral, não fazem cirurgia nos seus próprios filhos, porque é um exercício muito difícil de você não permitir essa empatia acontecer. E tem a terceira, que é aquela armadilha, que eu falei, que é essa empatia falsa, essa empatia, inclusive depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, que como é que as pessoas, nessa busca de aceitação, a gente tem microexpressões que vão determinando, vão dizendo pra gente, mostrando pra gente que o quanto que isso pode ser não natural. Grandes líderes na nossa história são pessoas muito empáticas, inclusive tem estudos que mostram que as pessoas que são mais empáticas, líderes, né, que são mais empáticos, quando eles deixam a liderança, eles continuam sendo cuidados pelos seus grupos. E os líderes, que por mais que eles sejam pessoas de muita credibilidade, conseguiram resultados espetaculares, mas se eles não praticavam a empatia, o grupo abandona ele. Quando ele sai da liderança, o grupo esquece, deixa ele meio que de lado. Faz sentido? Então, ser um líder empático é super importante, desde que você cuide ali para não cair nessas armadilhas de trabalhar uma empatia que te esgote ou que dificulte ali os seus resultados, certo?
O nome do Pedro chama-se Pedro Calabrese. Olha que legal, antes de terminar a nossa live, aparece o Pedro aqui para mim no YouTube. Fantástico, o conteúdo dele é muito legal, tá lá junto com Cortella, junto com o canal. Conteúdo claro, objetivo. Quem gosta aí mais de filosofia, quem gosta mais de psicologia, vai gostar muito do conteúdo dele. Eu tenho acompanhado bastante. Então, agora vamos trabalhar, né? Já que a gente trabalhou o lado negro da força, de onde é que estão as armadilhas. Vamos falar um pouco de coisa boa? Vamos falar sobre como que eu posso te ajudar para você cuidar mais da sua empatia no seu dia a dia. Faz sentido? Tô vendo ali, a Alicia colocou aqui, o professor Cândido, que era o nosso professor de história. Muito legal, mas não era ele. Não era ele. Quem falava turminha era o nosso professor de física. Ou pelo menos é a memória que eu tenho, né? Não estou dizendo que não era. Vamos lá. Reveja o ponto de vista. Olha que legal, a memória que a Alicia teve foi de um professor nosso de história, chamado Cândido. E a memória que eu tive sempre foi guardada de um professor nosso de física, que entrava nas turmas e dizia: como é que vai, turminha? O aprendizado está no erro. Obrigado, Josi, muito legal. A prosperidade está na verdade do propósito. Perfeito. A diferença é que sempre eu que estou certa, era o Cândido. Eu não sei se vocês ouviram, né? Mas a Alicia falou que a diferença aqui é que ela está sempre certa e o professor era o Cândido. Se está na memória dela, tá ok. Se está na minha, tá ok também. Então vamos lá. Primeira dica para você, DR aqui ao vivo. Gente, maravilhoso. Então, olha só, primeira dica para você poder usar isso a seu favor. Primeira dica é ser autoempático. Não dá tanto poder, tanta força, tanta importância para explorar isso que está acontecendo na cabeça da outra pessoa. O que essa outra pessoa está sentindo. A gente respeita, a gente aprecia, a gente compreende, mas eu não preciso necessariamente ir lá. O primeiro passo para você fazer um bom exercício de empatia é ser autoempático. É começar a observar em você o que está acontecendo quando você ouve as histórias dessa outra pessoa, quando você está diante dessa pessoa. Aí sim você vai chegar a exercitar o não julgamento. Tem um provérbio indígena americano, inclusive, que fala isso, né? Se te julgares ao longo do seu caminho, empresta para essa pessoa os seus sapatos. Então empresta o seu sapato para ela. Não é calçar o sapato dela de imediato, porque você pode estar imaginando. Inclusive tem muita gente que começa a imaginar sofrimentos e histórias que as outras pessoas não estão sentindo. Deixa eu botar uma quarta armadilha aqui, que é super importante, e essa me exige um certo nível de coragem para dizer, porque eu quero que você exercite a compaixão para ouvir isso, tá? Mas uma quarta armadilha que eu acabei não colocando no e-mail, que é super interessante, que é: as pessoas mentem. As pessoas mentem. Então, às vezes, você está tentando ir lá no universo do outro, você está tentando ser empático e viver, sentir o que o outro está sentindo, mas ele não está nem sentindo. Às vezes, ele está contando uma historinha para você para te convencer de uma coisa que é confortável para ele. E isso acontece no mercado. Não sei se você já viveu isso, mas às vezes a gente está diante de pessoas ali que estão contando histórias para a gente que não são verdadeiras. Imagina você tentando ser empático com uma história que não é verdadeira. Olha que legal. Por isso não dê tanto peso para poder ir lá. Observa em você o que está acontecendo quando você está diante da outra pessoa. Observa que emoções você está sentindo, que histórias estão acontecendo dentro de você. Aí você experiencia isso. Quando você experiencia, agora você amplia os seus pontos de vista. Agora você está conseguindo ter mais clareza para saber como é que você vai lidar. Quem estuda um pouco de psicologia positiva, quem estuda inteligência emocional vai saber exatamente do que eu estou falando. Por quê? Porque, como a gente falou numa das aulas ao vivo para trás, a inteligência emocional, ela nos ajuda a ter mais controle sobre as nossas atitudes. Mas por quê? Porque eu consigo compreender a forma como eu funciono. Né? Conheça a ti mesmo, né? Então, eu conseguindo conhecer um pouco mais como que eu funciono, eu consigo entregar uma solução melhor para a pessoa que está perto de mim. Porque exercitando isso, eu aumento o meu nível de entendimento pessoal, o meu nível de compaixão. E compaixão e apreciação é o que as pessoas mais precisam da gente. Eles não precisam que a gente fique lá sentindo a dor deles. Eles precisam que a gente tenha um nível de solidariedade que seja verdadeira para a gente com eles. E como que a gente faz isso? Aumentando o nível de compaixão, aumentando a nossa capacidade de apreciação. Se uma pessoa está nervosa diante de você, você não precisa ficar nervoso junto. Você não precisa ir lá e sentir o que ele está sentindo. Você pode apreciar aquilo e você ser o porto seguro para as tomadas de decisão. E com mais clareza você vai ajudar essa pessoa com muito mais facilidade. Então o primeiro é isso, ser autoempático antes de buscar ser empático com o outro.
O segundo ponto para poder te ajudar é criar um posicionamento. Quando você cria um posicionamento, que você cria uma imagem de autoridade, uma imagem de que as pessoas te admiram, te respeitam, aí essas pessoas vão buscar se adequar a você. Você não vai precisar ficar se adequando às pessoas. Se você tivesse a oportunidade de encontrar com uma grande estrela de Hollywood lá, convidado para uma cerimônia do Oscar, você certamente ia tentar se adaptar para poder ser mais aceito e conseguir conversar com essas pessoas. Mas como eles têm, e é ser humano, gente, tudo igual, vai no banheiro igual você. Mas como essas pessoas têm uma percepção de que elas são autoridade, elas não estão tão empenhadas em entrar no seu universo. Pelo contrário, muitas delas às vezes nem querem entrar, né? Lida com você até com um certo desdém, assim, uma certa distância. Por quê? Porque ele tem uma percepção de que ele não precisa fazer esse nível de esforço. Então o posicionamento é fundamental para você trabalhar na sua marca, para você trabalhar na sua marca pessoal, inclusive, para você não ter necessidade de ficar colocando energia, de ser empático o tempo todo, né? A Josânia falando aqui, a saudade dos meus dias nos núcleos. É legal, né? A gente poder conversar um pouco mais sobre isso. E não é igual, mas é um bom passo a gente estar junto aqui nas aulas ao vivo. A Alicia está me falando aqui, lembra das pessoas aqui que é o núcleo, né? O núcleo é o nosso programa de mentoria individual. Então a gente cuida ali de empresa por empresa, em mentorias presenciais, agora online, mas também presenciais, de empresa por empresa, para exatamente criar esse posicionamento. Eu oriento, mentoro os meus clientes para que eles possam construir esse nível de autoridade, esse nível de percepção do mercado, de que eles são muito bons, de que vale a pena estar junto deles no mercado, certo? E a então, a Josânia passou pelo nosso programa dos núcleos, né, Josânia? Muito legal. Como eu falei, olha só que legal, quando a gente fala sobre o autoempático, quando a gente fala sobre o posicionamento, e o terceiro nível é como que você exercita ter essa seleção, como é que você consegue bloquear essa vontade de ser empático. Você bloqueia isso através de indicadores. Você tem que ter critério, porque senão você vai viver aquela empatia espontânea o tempo todo. Você não consegue não ser empático, porque você não tem critério. Quando você começa a ter indicadores, começa a ter critérios, agora o seu cérebro tem um atalho para tomada de decisão. Opa, por isso e por isso, com esse aqui vale a pena eu ser empático. Por isso, nesse momento não é interessante eu ser empático. Então é fundamental, e volto lá nos núcleos, a gente cria lá 24 indicadores. São indicadores, inclusive, para você tomar esse tipo de decisão. Até onde? Será que vale a pena eu ir? Será que vale a pena eu não ir? Como é que eu bloqueio isso? Se a gente deixa só o emocional tomar conta, você não tem muito critério. Você está sempre envolvido pelas situações. Mas quando você desenvolve indicadores, quando você desenvolve critérios, agora fica mais fácil para o seu cérebro ter um piloto automático ali, entrar no modo automático para esse tipo de tomada de decisão e não exigir tanta energia de você. O quarto ponto é aquilo que eu falei sobre ser autêntico. Então não deixar que essa vontade de ser empático tire você da sua própria essência. Né? Então eu falo muito sobre isso, né? A autenticidade, o poder da autenticidade. Grava essa, assim, no banquete da vida, ou você é o chefe ou você é o prato. Certo? Olha aí, vou repetir, tá? No banquete da vida, ou você é o chefe ou você é o prato. Simples assim. Então a vida está buscando se alimentar. Se a gente é útil para ela, se a gente está preparando os pratos, nós somos o chefe de cozinha, ela está deixando a gente viver, está dando recurso para a gente se desenvolver, para a gente poder servir. A nossa função de estar no mundo é servir, né? Se preparar, se melhorar como pessoa, estar a serviço do outro, ser útil. E se a gente não é útil em nada, a vida vem e mastiga a gente. Ela não tem pena de tirar pedacinho por pedacinho e ir ali saboreando pedaço por pedaço nosso até transformar a gente em algo mais útil. Então no banquete da vida, ou você é o chefe ou você é o prato. Só tem esses dois caminhos. Quando você cria uma força de posicionamento, quando você cria uma força da sua autenticidade, agora a vida olha para você diferente. As pessoas vão olhar para você de uma forma diferente. Opa, eu sei no que eu posso contar com essa pessoa. Então eles conseguem ver até onde você pode ser útil para eles. E eles querem se aproximar de você. Então, aí bilhões de pessoas no mundo, 7, 8 bilhões de pessoas no mundo, essas pessoas vão identificar com mais facilidade o que você pode ser útil na vida delas. E a força da sua autenticidade vai ajudar para que você não precise ficar fazendo magia, truque, fazer malabarismo para poder convencer as pessoas o tempo todo, né? O mercado está falando, crie seu diferencial, crie seu diferencial, crie seu diferencial. Mas qualquer diferencial que você crie
alguma hora alguém vai poder fazer parecido, uma hora alguém vai poder fazer igual o que você está fazendo. Então a chance de você perder isso, por isso que a gente fala muito no marketing de percepção, a gente não está aqui para você criar diferencial, está aqui para você criar autenticidade, porque o ser individual que você é, ninguém consegue copiar, ninguém consegue ser você. Só pegar esses humoristas aí que trabalham, né, os imitadores, eles lembram alguém, mas você sabe que é uma cópia barata, você sabe que é uma cópia não real, ele não consegue ser aquela pessoa. Nem irmãos gêmeos conseguem ser idênticos 100% um ao outro, o comportamento muda, a forma de se relacionar muda, a forma de reagir muda. Faz sentido? Então o nosso caminho aqui na comunidade é sempre criar o seu posicionamento para desenvolvimento, de fortalecimento de autoridade, mas com autenticidade. É a sua autenticidade que não dá para copiar. Não se preocupe em ter uma embalagem que ninguém mais tem, porque daqui a pouco alguém vai ter. Em criar uma tecnologia que ninguém tem, porque alguém vai criar. Sempre vai vir alguém e vai criar alguma coisa próxima. Isso aí é parte do negócio. Mas quando você desenvolve a sua autenticidade, as pessoas sabem no que elas podem contar com você. Agora elas vão querer se aproximar, elas vão buscar ser empáticas com você. E o 5 é sempre dar o espaço para o outro falar. Então, o bom vendedor, o bom empreendedor é aquele que tem um bom sistema de escuta ativa. Ele consegue ouvir, ele vai perceber, vai experienciar e a partir dali ele vai aumentar o nível de compreensão dele e saber como é que ele vai poder agir para ajudar a pessoa que está do outro lado. Então é super importante ouvir. Não era a primeira historinha que a pessoa te contar, aprofunda, começa a explorar. Nossa, que interessante, me fala mais sobre isso. Me conta mais como que isso aconteceu. Faz sentido? Na aula que vem eu vou trazer algo que é muito bacana. A gente vai falar sobre o como, quando, porquê e o quem. Aí eu vou falar vou falar um pouco mais sobre essa construção da autenticidade. Como é que você dá os seus primeiros passos para construir esse nível de autenticidade que se torne um imã para atrair oportunidades para a sua vida, onde você não precisa ter tanto esforço de convencer as pessoas. O seu esforço vai estar empregado em entregar a solução que você oferece para as pessoas. Certo? Muito legal, né? Entre mitos e verdades, lá na comunidade vou colocar algumas informações complementares para vocês e que isso possa ajudar cada vez mais vocês a trilharem um caminho para poder construir a autoridade, a autenticidade, a percepção do mercado, de que vocês são muito bons no que vocês fazem, de que vale a pena estar com vocês, que vocês possam vender mais, por mais e mais rápido sempre, ok? Então deixa eu ver se eu passei tudo aqui no meu checklist. Ok? Empatia pressupõe a vontade de entender o outro, discutir e incorporar esses valores, sempre entender os valores que estão envolvidos ali. Quando a pessoa está contando uma história para você, ela está expressando o sistema de crenças e valores dela. Então vai lá buscar o sistema de crenças e valores, cruza com seus indicadores, seus critérios para saber se você tem necessidade de ser empático, de exigir esse nível de energia ou não. Um pouquinho sobre ética, né? Ética é esse exercício de profissionalizar a empatia, cumprir esses combinados dentro das relações. Falei sobre experimentar. É muito legal que eu tive uma experiência essa semana, só para a gente poder fechar aqui o nosso caminho, onde essa empatia foi fundamental. Aconteceu uma situação, olha que bacana a importância de ser autoempático. E, cara, minha vontade ali era ir na jugular, falar umas boas verdades, entrar de voadora. E aí até quem está me acompanhando aí vai saber, vai lembrar dessa história. Eu falei assim, ó, que vontade de falar umas verdades para essas pessoas. E aí, claro que eu não falei, né? E eu comecei a compreender que emoção estava acontecendo dentro de mim, por que aquilo ali estava acontecendo. É assim, gente, maravilhoso, questões de segundos. A nossa mente é muito rápida. Alcancei um nível maior de compreensão, estabeleci compaixão, apreciação e a forma de lidar com isso foi muito mais tranquila para mim. Então eu não estou dizendo que quando você tem inteligência emocional, quando você tem conhecimento sobre psicologia, filosofia, antropologia, sociologia, não estou dizendo que você vai ser uma pessoa blindada que não vai sentir as coisas, mas essa velocidade da gente se permitir sentir, se compreender, mapear rapidamente, e é muito rápido, e conseguir agir de uma melhor forma diante das situações, e como que isso tem me ajudado. Eu sou uma pessoa muito... que tem uma tendência a reagir rápido, a meio que dar uma explodida, e hoje, nos últimos anos principalmente, como que isso tem me ajudado a trabalhar mais inteligência emocional, melhor a minha relação com as pessoas, inclusive dentro desse aspecto da empatia que eu falei aqui com vocês hoje, para não cair nessas armadilhas de perder resultado na tentativa de ser empático só porque alguém falou que empatia era fundamental para os negócios.
ok? Acho que fiz um checklist aqui, passei por tudo com vocês nessa nossa aula. Agradecer muitíssimo a presença de vocês, os comentários. Aqui no final eu vou dar uma olhada também nos comentários. Gente, ó, a Valéria, obrigado, Arthur, Josânia, turma toda que passou com a gente, a Kátia, olha, muita gente bacana. Na próxima aula eu vou trazer para vocês o reforço de como é que você constrói essa autenticidade, seus primeiros passos, para ter um posicionamento forte, para poder vender mais, por mais e mais rápido. Quem quiser receber os e-mails que a gente manda toda semana, vai lá no link que está na minha bio, bota o seu e-mail e a minha equipe vai te ajudar a dar os primeiros passos para entrar na comunidade. Agora a gente tem um caminho novo, que a gente está com a comunidade também no Telegram, para a gente poder interagir ainda mais. Se você não está lá ainda, entra, porque está muito legal. Ontem mesmo eu coloquei uma aula lá de 20 minutos, assim, maravilhosa, gente, coisas que você não vai ver nos livros, não tem, totalmente fora da parte aí mais catedrática da coisa, né? Então, ouve lá, um prazer. O legal do Telegram é isso, se você entrar na comunidade hoje lá no Telegram, você vai conseguir ver as mensagens que estão para trás. E lá okay? As pessoas recebem áudio, vídeo e texto, sem propaganda, sem desvio de atenção, tudo num único lugar. Eu nunca sei se vocês estão conseguindo ouvir a Alicia. Então ela está dizendo aqui que lá na comunidade vocês recebem áudio, texto, sem desviar a atenção. A gente fala só sobre isso, as pessoas podem interagir ali só sobre como construir a sua autenticidade, a sua autoridade no mercado. Autoridade é a sua habilidade de dizer algo, ser escutado e ser atendido, para você poder facilitar as suas vendas, crescer a sua empresa, fortalecer o seu negócio, ser mais reconhecido e valorizado por aquilo que você está fazendo, ok? Então, gente, fechando aí, faltam 5 minutos para o Instagram derrubar a gente. Então, quero agradecer muito a presença de vocês mais uma vez, que as nossas escolhas e as nossas decisões sejam sempre guiadas pelos nossos sonhos e não pelos nossos medos. Permitam que o extraordinário se manifeste na vida de vocês. Sonhem grande, pratiquem o bem. Um beijão para todos vocês, até a próxima, vamos em frente.